Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Amém, amém. Que lindo, hein? Que lindo hino. Deus seja louvado. Gostaria de convidar o irmão Anderson a fazer a oração. Boa noite, meu irmão. Deus te abençoe. Amém, meu irmão. Vamos orar então, né? Bondoso Pai, obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pelo dia que tivemos de atividades. Nós louvamos o seu santo nome. E nós aqui, Senhor Deus, reservamos esse horário para ter um encontro com o Senhor. Queremos suplicar humildemente a presença do seu Santo Espírito sobre a nossa vida, sobre este momento em que vamos abrir sua palavra. Derrame seu Espírito sobre nós
e que o Senhor também possa derramar o seu Espírito sobre o João, que vai compartilhar a mensagem nessa noite, na certeza, ó Pai, e na esperança da sua volta, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite aí aos irmãos, os nossos queridos amigos que estão aqui no nosso encontro, no nosso culto virtual aqui. Nós queremos, de maneira bem carinhosa aqui, agradecer a presença de todos, fortalecendo aqui o que o Marcos falou também sobre os pedidos em relação à nossa igreja, né, para que a gente realmente volte logo para os nossos cultos presenciais, a gente não vê a hora de voltar para casa, e que a gente possa estar continuando aí orando pela nossa reforma. Nós queremos também agradecer aí a presença do nosso irmão João Gomes, que aceitou aí a missão de transmitir a palavra de Deus. Que o Senhor, nosso Deus, possa te abençoar, João, nesse momento em toda a sua vida, e que você fale inspirado aí por Deus, é o nosso desejo e também a nossa oração. E seja bem-vindo aí, que Deus te abençoe. Obrigado também, Marco. Um abraço aí para você. Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade e acho muito bonito o trabalho da Igreja da Vila Boa e é a introdução dos membros na missão da igreja. E eu acho que isso deve ser copiado por todas as igrejas, né? Pegar os membros e botar os membros para fazer parte dos ministérios, principalmente da pregação. E é um processo e edifica muito no ministério pessoal. E quanto mais a pessoa se envolve com a palavra, mais a pessoa é santificada. E hoje, a mensagem de hoje, nós vamos falar sobre o Evangelho de Cristo e o Evangelho do mundo. Porque eu, nas minhas vivências que eu tive por aí, eu tive contato com vários evangelhos. Mas o evangelho ele não é relativo. E varia de circunstâncias, varia nas necessidades de cada pessoa. O evangelho ele é absoluto. E hoje o populismo evangélico está tomando de conta do Brasil e do mundo. E nós vamos entender que não basta ser moralmente correto ou politicamente correto. Deve ser fundamentado nas Escrituras. Como alguns dos irmãos aí sabem, eu sou um ex-viciado, né? Eu comecei a beber, fumar, fazer essas coisas erradas aos 14 anos. Viajei pelo mundo aí, passei pelo Mato Grosso, Rio de Janeiro, morei nas ruas lá de Joinville, Santa Catarina, né? E Curitiba, Paraná. Lá em Joinville eu me internei 5 vezes. Lá eu tive contato com o primeiro evangelho. Veja só. Mas o evangelho que eu tive contato lá em Santa Catarina era um evangelho interesseiro. O dono da clínica, onde eu me internei 5 vezes, ele era um ex-viciado e se autodenominava como pastor James. Ele usava os membros, os internos daquela casa, para vender uns kits simbólicos para manter a instituição. Só que isso era um meio distorcido, porque, na verdade, o lucro dessas vendas era uma parte para o vendedor e uma parte para ele manter o padrão de vida dele no padrão alto, né? Então, aquele evangelho não despertou em mim o desejo de mudança. O Deus dele não despertou em mim o interesse que eu conhecesse ele. E aí eu vim para São Paulo. Em São Paulo eu tive contato com outro evangelho. Esse evangelho era um pouco diferente daquele, mas era um evangelho muito superficial, digamos assim. Também não me interessou para me conhecer o Deus dele. E aí eu fui para a Colândia, eu literalmente cheguei no fundo do poço, eu acho que não dava mais para descer, da onde eu já estava, não tinha como descer mais, porque eu cheguei a ficar surdo, com tuberculose, tive minha costela quebrada e tornozelo torcido, e eu fiquei semi-morto no colchão, na calçada aqui no Bom Retiro. E foi quando eu conheci uma pessoa que era adventista, mas eu não sabia que era adventista.
E aí, essa pessoa começou a se aproximar de mim, né? Ela não falou que era adventista, ela não me prometeu ajuda, mas ela foi me ajudando, foi me ajudando. E aí eu comecei a ver naquela mulher um Deus diferente de tudo que eu já tinha visto antes. E aí eu fiquei curioso para conhecer o Deus dela. E aí ela foi me dando material da igreja adventista, me dando Bíblia, me roubaram, ela me dava outra. Eu li alguns livros de Ellen White, de Ayrton Collins, e enfim, eu li muitos devocionais. E aí eu tomei a decisão de me batizar. E aí eu falei para ela, eu disse, olha, eu vou me batizar na tua igreja. Aí eu nem sabia o que era adventista, meu Deus. Aí ela falou, não, mas a minha igreja é adventista. E eu falei, e na prática? Isso quer dizer o quê? Ela disse, não, o adventista não trabalha no sábado. Eu falei, nossa, agora complicou. Eu falei, não, mas o teu Deus é um Deus interessante, eu quero conhecer esse Deus. Eu vou me batizar na sua igreja. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Lá na Zona Sul, lá no Paleleiros, ela convenceu o pastor dela, vinha aqui no Bom Retiro, quando eu ainda morava na calçada. E o pastor já veio, já trouxe a roupa do batismo. E aí eu batalhei, comprei meu aparelho com a ajuda dela. Ela financiou 3 mil no nome dela. Eu dei 2 mil de entrada, ela passou 3 mil no nome dela. Ela lavou minha roupa quando eu estava morando na rua. Quando ela pediu para lavar minha roupa a primeira vez, eu achei que era brincadeira, porque uma pessoa em sã consciência não vai lavar roupa de um morador de rua. E ela lavou, começou a lavar, lavando. Enfim, o primeiro dia que eu fui na igreja adventista foi no dia 14 de novembro de 2020. E foi no dia do meu batismo. A primeira vez que eu entrei na igreja adventista foi no dia do meu batismo. E isso tem tudo a ver com a minha realidade, com essa mensagem de hoje, porque nós vamos entender que o evangelho que transforma é o evangelho de Jesus. Não é o evangelho modificado pelo homem para satisfazer necessidades do coração de cada um. E eu vou entrar na palavra agora, eu vou convidar os irmãos para abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. João Batista está muito popular entre nós, porque na Semana Jovem a irmã pregou bastante sobre ele. Uma semana depois, o Marcos pregou sobre ele e ele voltou de novo aqui à cena. Amém? Pode começar? Eu vou fazer uma breve oração, porque eu vou entrar na palavra, né? Santo Deus, Criador do céu e da terra, graças te dou, Senhor, porque hoje eu estou podendo compartilhar da tua palavra com os irmãos. O Senhor que me tirou daquele poço de lamaçal está me conduzindo no caminho, Senhor, rumo ao teu santo reino. Eu peço que o Senhor continue fazendo a tua obra, Senhor, em todos os membros dessa igreja e que todos nós estejamos prontos para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te peço e agradeço por tudo que tem feito. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza, vamos lá. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pele de camelos e um cinto de couro. E a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam, a parte principal, e nós devemos enfatizar isso aqui, então saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, e muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos induziu fugir da ira vindoura. Vamos parar aqui, vamos analisar aqui. Aqui João Batista está no Rio Jordão, o povo está vindo para ele, o povo, a massa popular. Lavradores, artesãos, pastores, e ele cumprindo a missão dele, preparando o caminho para Jesus. Ele está batizando e o povo está saindo da água, está indo para a margem
e está ouvindo a pregação dele. Ele pregava e batizava. Pregava e batizava. É interessante, e no domingo, e hoje está fazendo 15 dias, o José, ele pregou, e eu achei muito boa a pregação dele, porque ele fez uns slides, uns vídeos, e quando a pessoa tem uma habilidade com a tecnologia, isso ajuda melhor a pessoa a compreender o que está sendo dito. Mas eu ainda vou ter intimidade com ele também. Ainda estou começando a mexer com tecnologia. Mas ajuda muito. Aí vamos lá. Aqui nós temos 3 grupos de pessoas. Nós temos João Batista, que é o menor, é o menor grupo, e está representado por uma única pessoa, que é João Batista. Nós temos o povão e a grande massa, e temos os líderes religiosos, que são os fariseus. E mandavam e determinava o que deveria ser feito ou deixar de ser feito. Aí João para e começa a repreendê-los. E aí nós vamos entender por que João fez isso. Ele continua dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo, e destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mas a pergunta é: por que os fariseus foram até o batismo de João? Por que eles foram até João? Aí eu comecei a me questionar a respeito disso. Aí eu fui analisando. Aí lá em Mateus 21, quem puder acompanhar, lá em Mateus 21, a partir do capítulo 23 até o 25, a gente acha a resposta. E aí depois nós voltamos para esse texto para a gente poder compreender por que eles foram até João Batista. Amém? Posso continuar? Todo mundo achou? 21, a partir do 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. Olha só. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Olha só a astúcia do homem. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Agora vamos trazer para o nosso dia de hoje. Vamos aqui. Hoje, eles foram até o Jordão, não porque eles acreditavam na mensagem do Jordão. Eles foram até o Jordão porque João Batista era o homem mais popular daqueles dias. Ficaria bom para eles ser visto pelo povo na presença de João Batista. João Batista não passava de um instrumento para dar mais engajamento, para que eles pudessem exercer mais ainda o seu poder autoritário e religioso sobre o povo. Hoje em dia, os irmãos que têm rede social, eu acredito que todo mundo tem, mudou o século, mudou o período, mudou o pastor, mudou o povo, mas esse método que os fariseus fizeram lá com João Batista está acontecendo até hoje. Hoje em dia, tem muitas pessoas que contratam pastores, influencers, pessoas especialistas em marketing, especialistas em tecnologias, vão lá para o Jordão. Pessoas que têm dinheiro
E essas pessoas fazem uma festa para chamar a atenção, para mostrar para o mundo, principalmente no Brasil, está acontecendo muito, e ela está sendo batizada. Não estou generalizando. Bom seria, e todas essas pessoas, após sair do batismo, seguisse Jesus. Mas essas pessoas, elas encontraram, no meio evangélico, um mercado consumidor, um mercado fiel, um mercado fácil de ser manipulado, e elas acham que indo até o Jordão é mais fácil de manipular essa pessoa. Isso está hoje, nos nossos dias, isso é tão atual como nos dias de João Batista. Só que João Batista, ele continua, e ele repreende o povo. Lá no versículo 11, no capítulo 3, ele diz assim, ó, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Eu prefiro a versão de Marcos, e diz essa mesma passagem. No Marcos 9:18, ele escreveu de uma forma mais clara para nós e explica melhor, porque ele diz assim, ó, enquanto estas coisas ele dizia... não, só um minuto, peguei errado. Marcos 1:7 fala assim, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes a correia das sandálias. Nos dias de Jesus, uma pessoa que fazia esse trabalho de desatar as sandálias eram os escravos. Quando seus senhores chegavam da rua, eles se sentavam em suas cadeiras, os escravos prontamente se dirigia até eles e ali tirava as sandálias. E se esse não fosse digno, um outro, e tivesse mais dignidade, se dirigia com uma bacia de água para lavar os pés dos seus senhores. Aí João Batista está dizendo, olha, eu, como profeta, eu não sou digno de desatar as sandálias daquele que vem após mim. Vocês me consideram um profeta, mas eu, como profeta, eu não sou digno de desatar as sandálias dele. E o povo todo testemunhando isso, aquele povo que ouviu esse testemunho de João, deu um apagão aqui, irmão, só um minuto, eu vou voltar de novo aqui. Deu um apagão, apagou tudo, mas já voltou, tá tudo certo, né? Estão me ouvindo? Sim, João, pode voltar, pode voltar, estamos aqui. E apagou o celular do nada aqui. Não, fique tranquilo. Irmão, João Batista está dando testemunho dizendo que o povo considerava João Batista como profeta. E João Batista está dizendo, eu sou um profeta. Assim como vocês me consideram profeta, eu sou um profeta. Mas mesmo eu, na qualidade de profeta, eu não sou digno de desatar as sandálias dele. João, ele está reconhecendo, e mesmo ele sendo profeta, comparando a grandeza dele sendo profeta com a grandeza de Jesus, ele se torna menos que um escravo. Lá na frente, lá em Mateus, de novo, ele continuando, ele fala assim, ó, já está posto o machado à raiz das árvores. Lá no capítulo 10, capítulo 3, versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo.
Aí eu pergunto para os irmãos, o Espírito que habitava em João Batista era poderoso ou não? Ele poderia afirmar isso ou não? O mesmo Espírito que habitou em Elias e orou e o céu fechou, passou 3 anos e meio sem chover. Elias e orou no Monte Cármelo e desceu fogo do céu para queimar a oferta, o sacrifício que ele havia feito. Hoje em dia, irmão, nós estamos vivendo uma era e nós precisamos de pessoas como João Batista. Se nós olharmos para a história, desde os dias de Jesus até os dias de hoje, esses 3 grupos estavam presentes lá no Rio Jordão, ouvindo a pregação de João. Esses 3 grupos, eles acompanham a história, eles acompanharam a história até os dias de hoje, e eles acompanharão a história até a volta de Jesus. Aquele povo que estava lá no Jordão, aquele povo, posteriormente, eles acompanharam Jesus Cristo. Aquele povo, posteriormente, eles comeram o pão e o peixe multiplicado por Jesus. Aquele povo, eles viram os sinais de Jesus. A maioria deles viram a ressurreição de Lázaro. E aquele mesmo povo, no dia do julgamento, eles pediram para soltar Barrabás. E pediram para crucificar Jesus. Falando de mim, eu fazia parte daquele povo. E foram batizados, e confessaram seus pecados. E o meu interesse hoje é deixar de fazer parte desse povo e fazer parte do grupo que estava sendo representado por João Batista. Eu acredito que o dever de todos nós, no caminho que nós trilhamos no dia a dia, porque o cristianismo é isso, não existe um patamar a ser atingido. Quando o cristão acha que atingir um patamar, é porque ele, na verdade, está precisando de mais e mais e mais aprender ainda, porque o evangelismo, o cristianismo é um caminho e só terminará na volta de Jesus. E Jesus, falando a respeito desses fariseus, porque eu estou enfatizando muito isso. Eu vou enfatizar muito isso porque hoje em dia nós temos muitas pessoas que usam o nome de Jesus somente como meio de... como escada, somente para atingir seus ideais, para alcançar seus objetivos. E essas pessoas, elas têm uma oratória perfeita e elas estão arrastando muita gente, fazendo muitas pessoas sair da verdade. E lá em Mateus 5:20, tá assim, ó. Quem puder acompanhar, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, jamais entrareis no reino de céu. Os fariseus, eles criaram um tipo, um perfil das pessoas... Está calor, não sei aí, hein? Os fariseus, eles criaram um perfil, segundo eles, das pessoas que eram abençoadas por Deus e das pessoas que não eram abençoadas por Deus. E de acordo com esse perfil das pessoas que, segundo eles, eram abençoadas por Deus, a pessoa tinha isso, em primeiro lugar, ter a saúde perfeita. E não podia ter nenhum problema de saúde, nem fisicamente, nem mentalmente. Segundo, a pessoa, para ser abençoada por Deus, de acordo com o perfil elaborado por eles, a pessoa tinha que ser dono de posses e ter um poder aquisitivo elevado. E terceiro, a pessoa tinha que ser respeitado pela sociedade. Esses 3 fatores indicavam que uma pessoa era abençoada por Deus de acordo com o perfil estabelecido pelos fariseus. E aí eu pergunto para os irmãos, quem era dentro de Israel e preenchia esse requisito? Qual era o grupo social dentro de Israel e tinha esse perfil? E era saudável,
e era rico, e era perfeitamente, ou era rico, saudável e respeitado pela sociedade. Se nós olharmos para a sociedade de Israel naquele tempo, os fariseus eram o grupo e preenchia esses requisitos. Em outras palavras, eles se colocavam como exemplo para o povo. Era para o povo olhar para eles e imitar a postura deles. Por isso, Jesus fala: se nossa justiça não exceder em muitas dos fariseus, nós não entraremos no reino de Deus, porque Jesus não é a nossa aparência. Ele é o nosso coração. A transformação interior, quando a transformação ela é de dentro para fora, o reflexo é visível, assim como a justiça exterior. Só que a justiça exterior não conduz para o céu. Mateus 9, 10 e 13 reforça isso que Jesus acabou de falar aqui. Mateus, rapaz, hoje está calor aqui, viu? Mateus 9, 10 e 13. Fala assim, ó. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que isso significa. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Sabe, e eu não sei se o Marcos, ele ainda está fazendo o trabalho lá no Arouxa, que ele fazia sexta-feira, levava marmita lá para o pessoal em situação de rua. E esse trabalho, ele chama muito a atenção das pessoas que não conhecem o verdadeiro evangelho. Eu já fui discriminado por fazer isso no tempo. Eu trabalhei com a M, no trabalho da M, quase 3 anos. Todos os sábados nós levávamos marmita, roupa, livro e corte de cabelo. E até a GCM, que fazia a segurança ali naquela região, eles botavam a culpa daquela situação ali para cima de nós, porque eles falavam que se nós parássemos de levar marmita para ali, aquele pessoal deixaria de estar ali. E eu, como um ex-viciado, né? E eu falei para ele, eu disse: senhor, aqui na Cracolândia, só aqui eu passei 5 anos. Eu nunca vim para cá atrás de roupa, atrás de comida, atrás de corte de cabelo. Toda vez que eu vinha para cá, eu vinha atrás de droga. Então, o que mantém esse povo aqui não é a alimentação. O que mantém esse povo aqui é a droga. Porque eles iriam botar responsabilidade para cima de nós, que fazíamos trabalho social. Então, da mesma forma, o Marcos, e eu não sei se ele ainda faz, e tantas outras pessoas que fazem esse trabalho, essas pessoas elas são discriminadas. E vai chegar um momento, e até mesmo as pessoas religiosas que não conheceram Jesus verdadeiramente, elas irão atacar essas pessoas que vivem o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é isso, é fazer isso, é ficar do lado do desprezado, é tentar suprir a necessidade desse pessoal. Quando eu estava na rua, uma vez a Isabel, eu pedi a tesoura para a Isabel cortar minhas unhas, e eu estava tão debilitado, eu não consegui cortar minhas unhas. E aí eu pedi para ela cortar. Ela, tudo bem, ela cortou. Mas quando ela estava cortando, parou um rapaz no farol, e aí começou a chamar ela de vagabunda, de desocupada. Ela estava cortando as unhas de um morador de rua.
E ela estava muito concentrada, ela não ouviu. E eu, por ser surdo, também. Só que o rapaz que vende fruta na esquina lá, o Neto, e me ajudou muito também. Todo dia, quando ele ia embora, ele me dava fruta, sobrava, ele me dava. Eu não dava conta de comer, eu doava para outras pessoas. O Neto falou para ela, só Isabel, o rapaz ali que acabou de sair no farol aí, estava chamando você de vagabunda, de desocupada, porque você estava cortando unha de morador de rua. Ela falou, isso não me fere, isso não me atinge. Então, hoje em dia, nós somos atacados até mesmo pelas pessoas que relativamente ou parcialmente conhecem a palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 4, do 1 ao 4, ele nos alerta sobre os últimos dias, sobre as falsas doutrinas. E lá está escrito assim, 2 Timóteo 4, do 1 até o 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, e há de julgar vivos e mortos, pela manifestação sua e pelo seu reino. É estranho para mim, porque é a primeira vez que eu prego pelo Zoom, não está olhando assim, mas eu vou me acostumar com isso. Fé em Deus. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobistas, porque sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregar-se-ão a fábulas. Olha só, isso é muito interessante, porque o apóstolo Paulo está dizendo que nos últimos dias surgirão. Só que no dia de Paulo já existia isso. Em algumas epístolas deles, nós encontramos isso. Até teve, eu não me lembro onde, teve 2 e saíram de dentro deles, e já dizendo que Jesus Cristo já havia voltado, e eles apostataram da fé. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que nos últimos dias, mas preste atenção, ele está dizendo que nos últimos dias iam se intensificar de tal maneira, e até as pessoas de dentro da igreja se deixariam arrastar por essas doutrinas. Mas sabe por que isso acontece? No meu ponto de vista, e eu encontro uma razão para isso. Nós, seres humanos, nós estamos atraídos de 2 maneiras. Ou nós somos atraídos por aquilo que nos satisfaz, por aquilo que nos dá prazer, ou por aquilo que nos causa indignação. Satanás, ele nos estuda 24 horas por dia, desde o momento que nós nascemos. Se ele não conseguir nos atrair pelo prazer, ele vai nos atrair pela indignação, pela injustiça, por aquilo que mexe com o nosso coração. Eu vou deixar bem claro aqui, porque o objetivo não é difamar, não é falar mal de ninguém. Eu só vou dar um exemplo do que eu acabei de ler. Frequentei uma igreja, um ancião muito respeitado na igreja, dava estudo bíblico para os irmãos de sábado, principalmente sobre profecia. E esse irmão, quando foi em 2022, ele usou todos os canais da igreja, e era um canal para edificação, de oração, compartilhar um texto, uma coisa. O irmão usou todos os canais da igreja para fazer campanha política. E eu fiquei triste porque era um exemplo da igreja. O irmão era todo mundo ali batia continência para o irmão. Aí eu disse, não, isso é muito errado. Mas eu, como eu era um simples diácono, eu disse, não, então eu não vou falar nada. Eu vou sair dos grupos. E eu saí de todos os grupos da igreja.
Isso, porque o irmão foi atraído. Porque, de uma certa forma, o irmão ele sentiu uma indignação com a realidade atual do Brasil. E o irmão, ele achou que fazendo isso, ele estaria ajudando. Eu não julgo, a igreja é lugar de pessoas doentes e precisam de tratamento. Só que quando eu, João da Cruz, você, Wanderson, você como pessoa, como cidadão, assim como eu, nós podemos fazer qualquer coisa. O que vier na nossa mente, nós podemos fazer. Como pessoas, fazendo uso do livre-arbítrio que Jesus nos deu. Agora, eu e você, a partir do momento que nós levantamos a bandeira do cristianismo, eu e você, nós não podemos fazer qualquer coisa. Porque sobre a bandeira do cristianismo, quando nós fazemos uma coisa errada, nós não estamos ofendendo o eu. Nós estamos ofendendo e denegrindo a imagem de Jesus. Eu sempre vou defender a independência do Evangelho. Eu sempre vou defender. O Evangelho não precisa de acrescento, o Evangelho não precisa de ideologias, o Evangelho não precisa de mais nada vindo do homem para deixar ele perfeito. O Evangelho é livre, é independente. E é isso que faz o Evangelho ser o que ele é. Lá em Romanos, olha só, Paulo, eu já estou perto aí, Paulo diz assim, ó, pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho é o poder de Deus. Deus deu o Evangelho para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de todos aqueles que eu vi. Mas para ele fazer isso, ele precisa ser pregado simples, na sua essência. Não adianta, quando você pega o Evangelho e associa ele a outra coisa, ele perde as suas virtudes, ele perde a sua eficácia, porque em vez de ele transformar, em vez de ele libertar e santificar, ele vai crucificar, ele vai criticar. O Evangelho é para a gente estender a mão e as pessoas, não para apontar o dedo e listar os erros das pessoas. E quando a gente associa o Evangelho a outras coisas, a história ela é bem clara para nós. A minha professora, a professora Estela, ela sempre fala assim, nós estudamos a história não para aprender sobre o passado, mas para a gente aprender com o passado. E isso faz todo sentido, porque se nós olharmos a história aí, toda vez que o Evangelho foi associado a algum movimento humano, eu não gosto de usar a palavra ideologia, porque isso aponta muito para a política. Então, não gosto para não tirar o foco. Então, quando você associa o Evangelho a outra coisa, outro movimento humano, a história mostra que sempre o Evangelho foi sufocado e prevaleceu a vontade do homem. E o apóstolo Paulo deixa bem claro, o Evangelho, foi esse Evangelho e me trouxe até aqui hoje. É por esse Evangelho e hoje eu estou podendo falar de Jesus para vocês. Há 7 anos atrás, quando eu estava na Cracolândia, eu era artesão, olha só, eu era artesão na Cracolândia. Eu fabricava cachimbo, era meu ofício. Meu Deus, eu sinto vergonha até hoje. Eu fabricava cachimbo. Mas isso, olha, em 2022 eu fui gravar um testemunho para a ASA. Foi a primeira conversão da ASA lá em Engenheiro Coelho. A Rosana falou, João, não tem como, o seu testemunho é muita coisa. Vamos, depois a gente vai fazer aí um resumo aí para poder passar lá. Eu falei, tá bom, Rosana. Enfim, eu não aceitava uma pessoa sentasse na minha banca e começasse a falar de Deus. Eu falava, irmão, a Cracolândia é muito grande, esse espaço aqui é meu, então eu vou pedir que você não fale sobre Deus aqui na minha banca. Você pode falar onde você quiser. E eu não aceitava, porque a minha ignorância era muito grande. Mas Deus, ele tinha um plano na minha vida. Ele me levou até últimas consequências. Eu fiquei com o pulmão seco, eu não podia usar mais droga, eu fiquei surdo, eu não podia me comunicar com as pessoas, e ele se apresentou para mim através de uma Bíblia,
e um outro reciclador encontrou no lixo, dormiu com ela debaixo da cabeça, e no outro dia ele me entregou. Porque todo dia uma testemunha de Jeová ia levar um devocional para mim. E ele sempre via eu lendo o devocional. E aí, eu lendo a Bíblia, eu entendi que Jesus Cristo também se portava comigo. Eu não estava longe do alcance dele. Pelo contrário, foi exatamente por mim que ele morreu, por pessoas como eu. Porque eu entendia que eu estava longe demais do alcance dele. Mas não, a gente se liberta, o evangelho é libertador. E eu sempre vou defender a independência do evangelho, a eficácia e o jeito dele ser pregado é ele do jeito que ele é. Olha só em 2 Coríntios 5:4. E isso aí só completa o que Paulo falou em Romanos 1:16. 2 Coríntios 5:4. Fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Olha só, olha, isso aí, irmão, isso aí você pode resumir o evangelho nesses 2 versículos. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. A primeira parte, o amor de Cristo nos constrange. Irmão, o que me levou a hoje ser um adventista, o pessoal tem um dizer assim, né? E palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Muitas vezes eu pensei em desistir. Eu pensei em desistir porque eu me via dentro de um quarto fechado e nesse quarto só tinha uma porta. E nessa porta só dava acesso para o mundo de onde eu saí. E não tinha outra porta para dar acesso para o mundo real, para o mundo que eu queria participar. E aí eu pensava em desistir. Eu estava no mundo, não tinha um parente, na maior cidade do Brasil, minha família tinha eu como morto, eu tinha 4 anos sem dar notícia, e aí a Isabel fez por mim, tem muitas mães e não faz pelo filho que ela fez por mim. Aí toda vez que eu pensava em desistir, eu falava, rapaz, eu nunca tive uma pessoa para fazer tão bem para mim como a Isabel. Ela não é nada minha. Se eu desistir agora, a covardia que eu vou estar fazendo não é comigo, é com ela. Porque ela não tinha a obrigação de fazer nada para mim. Hoje, irmão, muitas coisas eu aprendi com ela, eu procuro levar isso, porque a melhor maneira de você apresentar Jesus para as pessoas é através da nossa conduta. Se a gente não revelar Jesus para as pessoas através de nossa conduta, vai ficar difícil revelar através de nossas palavras. E nós temos que ter certeza, botar uma coisa na nossa mente aqui. Não existe uma maneira de viver o evangelho de paz e amor. Nos últimos anos, nós vimos muitas pessoas oferecendo propostas para o cristão viver o evangelho sem perseguição. Oferecendo propostas aí, e as igrejas foram tomadas, tudo sob uma bandeira, porque receberam a proposta de viver um evangelho de paz e amor. Só que não existe o evangelho de paz e amor. Jesus mesmo deixou bem claro que aquele que quiser seguir ele terá muito. Olha só o que está escrito aqui em João 16. João 16, 2. É só para finalizar, porque o tempo está se esgotando. Evangelho de João 16, no versículo 2. Ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isto tributar culto a Deus. Aí lá no versículo 2, diz assim, isto farão, olha só, o verbo fazer no futuro, isto farão porque não conhecer no presente
o Pai e nem a mim. Olha só, voltando lá, não precisa voltar, vamos lembrar lá do batismo de João. Os fariseus chegaram e João repreendeu eles e testemunhou da hipocrisia deles. Jesus está dizendo que eles matarão os seus discípulos, achando que estarão prestando culto a Deus. Como é que uma pessoa vai prestar culto a Deus se uma pessoa é um ateu? Uma pessoa, para prestar culto a Deus, ela tem que, no mínimo, ser religiosa. Essas pessoas estão religiosas e matarão os verdadeiros discípulos de Jesus, porque quando os verdadeiros discípulos de Jesus, um erro de muito cristão é achar que essa profecia de Jesus se limita apenas ao primeiro século, apenas aos apóstolos. Essa profecia de Jesus, ela se estende até a volta dele, porque todos eles que seguem Jesus, viveu o evangelho na sua plenitude, eles serão perseguidos pelos religiosos e usam o nome de Jesus apenas como pretexto para alcançar seus ideais e atingir seus objetivos. Eu volto a falar do exemplo do Marcos, eu volto a falar do exemplo da caridade, do companheirismo, do amor. Ô Marcos, você está me ouvindo? Estou ouvindo sim. Você pode botar aquela foto para mim aí, fazendo um favor? Claro, pô. Peraí. Olha só. Chegará um momento da história que quando uma pessoa fizer isso aí que fizeram por mim, quando umas pessoas fazem por pessoas e se encontram nessa mesma condição que eu me encontrei, essas pessoas serão perseguidas, porque essa atitude dará testemunho da hipocrisia que as pessoas usam simplesmente para alcançar seus objetivos. O apóstolo Paulo foi bem enfático, e eles não suportarão a sã doutrina, porque a sã doutrina de Jesus, o evangelho que Paulo não sente vergonha, é esse evangelho aí, de pregar a verdade, viver a verdade e levar a verdade a eles que mais precisam. Tá bom, Marcão, pode tirar. Vamos finalizar aqui. É só para finalizar, irmãos, eu vou, só para dar uma exortação para os irmãos, lá em Apocalipse 7, 13, 13, 14. E o tempo já se esgotou. Apocalipse 7, 13, 14. 7. Vamos lá. Leia comigo aí, porque isso aqui é para os irmãos saberem, e não tem evangelho simples, não tem evangelho de paz e amor. Nós sempre teremos oposição àqueles que viver o evangelho de Jesus e fazer a missão de Jesus, sempre terá oposição. Apocalipse 7, 13, 14 diz assim, ó, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Irmãos, João teve a visão do futuro, Deus mostrou para ele, e aqueles que vão para o céu, eles terão que passar pelo teste, eles terão que ser aprovados. E para ser aprovado tem que ter luta. E a única maneira de vencer essa luta é seguindo o evangelho de Jesus, não dando ouvidos
a todas as coisas e são moralmente corretos, e são politicamente corretos. Ela tem que ser biblicamente correto e tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Espero que Jesus trabalhe no coração de todos nós, nos direcionando exclusivamente na sua palavra. Eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a todos. E aí, Marcão, como é que fica agora? Agora você pode fazer uma oração final para finalizar o sermão. Tá bom? Pois tá bom. Que Deus abençoe a todos. Eu vou fazer a oração. Evanderson, eu agradeço pelo convite, tá bom? Meu irmão, nós que agradecemos a Deus pela sua vida, pela oportunidade que Ele nos concede de mostrar que o Evangelho vivo é um Evangelho transformador. E você saiba, meu irmão, que você na nossa igreja, você é um presente de Deus para nós. Que Deus continue lhe usando, sendo esse instrumento poderoso nas mãos do Senhor, e que a sua vida ela seja uma bênção aonde você for, e principalmente aqui na nossa igreja, na nossa comunidade. Deus te abençoe, viu, João? Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado pela sua vida. Amém. Eu me perdi um pouco, porque é a primeira vez que eu faço isso pelo Zoom, mas é bom, a gente vai Fique em aprendendo paz, e uma conhecendo junto. bênção. Fique em paz, foi uma bênção. Deus seja louvado. Vou fazer a oração para nós finalizar. Foi mesmo uma bênção, parabéns. Santo Deus, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço, Senhor, por hoje estar podendo compartilhar a tua palavra com nossos irmãos. Eu peço que o Senhor continue trabalhando nessa igreja e mais membros, Senhor, se comprometam com a tua palavra. E que assim a tua palavra se espalhe por todo aquele bairro e muitas pessoas venham te conhecer através do verdadeiro evangelho. Abençoe a cada uma dessas pessoas e suas famílias. Nos dê uma noite de paz e amanhã, Senhor, nós começamos uma nova jornada de trabalho. E o Senhor esteja presente em cada momento de nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço, agora é para todos sempre. Amém. Boa noite, Amém. pessoal. Boa Amém. noite, Boa noite, Marquinhos. João. Deus te abençoe. Obrigada pela palavra. Deus abençoe. Boa noite, Amém. Obrigado. Marquinhos. Boa Boa noite. noite, meu irmão. Um Um abraço. calor danado, eu vou tomar outro banho antes de dormir. Ô, João, Oi. você está convidado para vir às terça-feiras, às 6 horas, para participar com a gente na distribuição das marmitas. Quando você quiser. Terça-feira, às 18 horas. Tá bom, João. depois nós vamos conversando no WhatsApp aí para acertar os pontos. Esse seu Boa noite a testemunho, todos. João. Boa noite. João, para fechar aqui rapidinho, João, você abriu seu coração aqui para gente. Deus seja louvado por isso. E são histórias como essa, João, que mostra para nós, que nos dá força, que nos motiva, né, a continuarmos no trabalho, para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando você, não desista, e com certeza, João, essa história ela nos fortalece a continuar também. Estamos no caminho certo, para a glória de Deus. É verdade. Eu acredito que todo irmão deve viver o evangelho, porque a vivência é a melhor ferramenta para transformar. Boa noite a todos. Glória a Deus. Boa Amém. noite. Boa noite. Boa noite, Deus João. Boa seja noite, louvado. pessoal. Um abraço. Valeu.